Boa noite a todos, meus caríssimos, meus estimados, queridos amigos. Eu venho hoje trazer um pensamento aqui que se traduz numa frase bastante singela de um filósofo chamado David Hume, e ele fala que a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. É uma frase muito curta, muito simples e que ela reflete uma situação que muita gente, talvez por influência às vezes da mídia ou da sociedade, acredita que existe dentro das diversas culturas, no sentido artístico, né, das diversas artes do mundo, alguma expressão artística que seja superior à outra, né, no sentido da beleza, da estética, né. Então, dentro, por exemplo, da arte, a beleza é algo totalmente subjetivo, algo relativo. A estética é um conceito abstrato e relativo. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da música, por exemplo, alguns dizem que a verdadeira música e aquela música que realmente é bela seria a música erudita, a música clássica, em função da sua complexidade. E de fato a música erudita, a música clássica, né? Beethoven, Chopin, Schubert, Tchaikovsky, dentre tantos outros, realmente a arte é bastante complexa, né? Verifica-se que são estruturas de harmonia, melodias extremamente complexas e que de fato são músicas maravilhosas, e por serem complexas, alguns colocam como superiores a outras artes que não seguem o mesmo padrão, por serem talvez músicas mais simples, que não tem um padrão tão sofisticado, uma estrutura tão sofisticada. Então, muitas pessoas acreditam que dentro da arte você possa escalonar obras, né? E de verdade eu acredito que não procede isto, porque na verdade cada obra tem uma grandiosidade por si mesma e que depende muito do, de, da pessoa que ouve, se agrada, né? Então, dentro mesmo dessa complexidade, aí você vê obras clássicas musicais de qualquer país, mesmo vou dar o exemplo do Brasil, né? Do samba, como é rico o samba, no sentido mesmo assim de complexidade, mas ainda que em algumas estruturas, digamos que sejam mais simples, ou uma obra por ser mais contemporânea talvez não se apegue tanto a essa sofisticação do passado em termos de obras complexas, né? Pinturas que se tentavam retratar o mais perfeito possível a realidade. Não se pode dizer que uma obra a meu ver, uma obra artística, ela seja superior a outra. São diferentes, tem um valor que a crítica especializada atribui no sentido histórico, no sentido do valor principalmente cultural, histórico, né?
como que essa obra naquele contexto ela influenciou a política, influenciou de um modo geral as pessoas. Então, isso é para a gente perceber que a estética é algo extremamente subjetivo, né? É algo que varia muito. Obras literárias, obras musicais, pinturas, elas dependem muito da pessoa, né? De quem julga, de quem avalia, de como que a obra pode sensibilizar cada um. Então, eu não gosto muito assim, como muitas pessoas fazem de é, dizer que tal categoria artística é ruim e tal, simplesmente por avaliar superficialmente a complexidade ou não de uma obra. Às vezes a simplicidade pode tornar uma obra grandiosa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós darmos valor às pessoas, às suas criações. E se pararmos para pensar, até mesmo aquilo que nos passam como obras extraordinárias, artísticas, talvez são extraordinárias mesmo, mas outros artistas dos mesmos períodos talvez tiveram obras tão grandiosas quanto e a gente não conhece. Quantas obras de literatura, por exemplo, se você começar a procurar, com certeza a gente vai encontrar vários escritores que são desconhecidos do público em geral e outros que são tão conhecidos, talvez porque a imprensa, a mídia enalteceu as suas obras, e não quer dizer que outros artistas que foram da mesma época são menores. Às vezes alguns artistas também demoram muitos anos para terem seu reconhecimento. E isso eu estou falando no sentido das artes, né? Porque é mais fácil a gente perceber. Mas é comum muitas vezes na sociedade pessoas que falam assim no sentido como se tivesse uma certeza sobre a qualidade artística, dizendo que tal categoria é lixo, e não me soa bem isso. A gente vê, por exemplo, historicamente, muitos artistas que demoraram muitos anos para serem reconhecidos, e você vê, às vezes, hoje mesmo, provavelmente, com certeza, eu conheço inclusive vários artistas que são criticados assim pela imprensa, e se a gente vê artistas que hoje são consagrados pela a crítica especializada consagra, se você lê as informações dos jornais de outrora a respeito desses artistas, eles sofreram muitas críticas na época deles. E muitas vezes os artistas daquelas épocas eram outros que hoje a gente nem conhece que faziam sucesso. Então, a gente tem que ter muito cuidado assim a exaltar
categorias artísticas somente por fama, porque está na mídia. Existem obras maravilhosas, e nós, por exemplo, ocidentais, essa é uma outra situação que eu quero trazer. Nós não conhecemos muito as obras de artistas da Índia, por exemplo, da China, do Paquistão, obras da Rússia, de outros países que também têm um valor inestimável, que são obras muito belas. Então é importante a gente tentar ter uma visão bastante ampla e cuidar muito de nos influenciarmos pela imprensa e julgar simplesmente porque a imensa maioria das pessoas às vezes critica uma obra, e às vezes essa obra ela tem um valor precioso, é uma obra preciosa, tá certo? Eu tô falando aqui mais no sentido de obras artísticas, mas também também podemos estender isso para pessoas que em seu contexto, na sua época, foram pessoas que não tinham muito reconhecimento, e às vezes demora anos para a sociedade refletir e reconhecer o trabalho de determinadas pessoas. Eu acho, aí uma questão particular, que toda a criação humana ela é digna de muito respeito, e as obras, por mais abstratas que sejam, às vezes muito singelas, elas não têm o propósito, como no início do vídeo eu disse, de serem obras complexas. Às vezes obras simples tocam também o coração das pessoas. Então é preciso ter cuidado sempre para não nos tornarmos assim pessoas que falam de forma leviana sobre determinados autores, e às vezes até sem conhecermos a obra por questões ideológicas, porque inclusive recentemente nós vemos muitos artistas brasileiros, e aí já é uma questão até que artistas que são consagrados já historicamente no Brasil com obras recorrentes que nos últimos anos foram imensamente criticados, assim como se fossem artistas que tivessem pouca coisa assim a oferecer, e são artistas que se apresentaram no mundo todo, inclusive com personalidades artísticas de vários outros países, com reconhecimento assim internacional. Então, às vezes, como a estética é algo relativo, assim como a beleza também é algo relativo e depende do espírito de quem as contempla, talvez nem toda obra artística possa nos tocar, porém ela tem um valor intrínseco, histórico, cultural, e eu acredito que a gente tem que tentar sempre analisar esses artistas num contexto histórico, e tentar preservar e entender e defender principalmente
sobre o prisma aí cultural, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Um americano, ele dificilmente ele vai defender a arte brasileira, a cultura brasileira. É muito natural do ser humano que ele vá defender a sua obra, né, do seu país. É evidente que cada país produz, cada cidadão de cada país produz obras de um valor inestimável, mas eles vão ressaltar a obra dos seus conterrâneos. Então, nós brasileiros, por exemplo, a gente tem que defender muito a arte brasileira. Eu não digo, por exemplo, assim que por isso a gente vai diminuir a cultura, a arte de outros países, mas vamos também conhecer o que existe no Brasil, que existe tantos pintores, tantos músicos, tantos poetas, tantos escritores, tantos bailarinos e também pessoas que produzem filmes, né? Enfim, aqui eu estou me referindo à arte num sentido geral e que o brasileiro muitas vezes não dá o valor que deveria. E nós, como povo, se nós não defendermos a nossa arte, a nossa cultura, dificilmente outros países, outras pessoas de outros países vão defender. Então, não pensem vocês que a obra ela se distingue por complexidade, porque se fosse assim hoje em dia com computadores, com inteligência artificial, nós podemos criar coisas extremamente muito mais complexas que o ser humano pode criar, mas o sentimento é intrínseco do ser humano. A, a nossa alma, uma máquina não tem. A nossa cultura, ela tem que ser valorizada. Aquilo que o artista brasileiro, dentro do seu contexto político, histórico, ele se esforça para passar de geração para geração, não, a meu ver, não deve ser perdido. E nós temos no Brasil uma cultura imensa. Nós temos no Brasil, basta estudar um pouco de história e até mesmo no presente, mas também no passado, né, vendo cada período da história, quantos artistas no Brasil se destacam, né, com obras assim que de uma preciosidade imensa, que toca mesmo a alma, o sentimento, o espírito de quem as contempla, né? Como diria o nosso consagrado aqui, David Hume, que eu comecei o vídeo, né, dizendo: a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. Quantas obras nacionais nós temos de um valor inestimável? Eu tenho assim gosto muito, digamos assim, é uma característica minha. Eu sou mais próximo, o que me encanta mais são a música, né? E eu vejo como o samba é rico,
como só o brasileiro consegue, porque o cavaquinho não é um instrumento que é originário do Brasil, é um instrumento que veio da Europa, mas como o brasileiro consegue dar expressão a esses instrumentos e com as letras das músicas trazem de forma poética um sentimento que eu, aí sendo imparcial até com a cultura europeia, não, talvez até por ser brasileiro, não, a cultura europeia no sentido musical não consegue me cativar como é o samba, por exemplo, brasileiro, né? Então é importante que a gente entenda isso para que não as pessoas evitem assim falar que a obra de outro país é muito melhor, porque primeiro porque não existe isso dentro da arte. A arte, se fosse algo que pudesse ser mensurável, então você teria lá uma categoria dentro de algum livro, alguma coisa que, ó, esse é nota 10, esse é nota 10, esse é nota 9, esse, como não é algo que se possa classificar o artista no sentido que um artista é melhor ou pior que o outro. E dentro da natureza humana é uma coisa até que me chama muita atenção. Eu vejo, por exemplo, alguns artistas musicais que às vezes fazem uma música que eu gosto, só uma dentro de um repertório assim de só uma música, só que me chama a atenção, que me toca, mas essa música ela é incomparável com, por exemplo, um artista que fez 60 músicas que me chamam muito a atenção, porque o processo artístico, às vezes, a inspiração, ela, às vezes, o sujeito cria duas coisas, duas obras durante a vida, e só essas duas obras já lhe tornam imortal. Já tem um valor por si só que não se compara com ninguém mais. Basta uma obra que seja muito singela, curta, ou para não se compara às vezes nem com uma pessoa que fez dezenas de obras, porque a obra dela ela é ímpar também, é singular, é uma obra que tem um valor inestimável por si só. Então, não pensem vocês que outros povos têm uma arte mais agradável, superior, que o brasileiro tem uma arte que é insubstituível. O que o brasileiro, dentro da cultura brasileira, produz artisticamente é de uma grandiosidade imensa e cativa muito também, fora que os brasileiros, principalmente também estrangeiros nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum ouvirmos músicas brasileiras, vermos obras brasileiras que os próprios brasileiros às vezes não dão valor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque acredito que a gente tem que preservar a nossa identidade, nosso patrimônio histórico, cultural, darmos valor às criações
darmos valor àqueles que se dedicam, no sentido poético, a cultivar nas pessoas sentimentos, despertar sentimentos nas pessoas. Então, o meu vídeo hoje já ficou até bastante extenso, mas é isso que eu quero dizer. Que a nossa arte é maravilhosa, os nossos artistas são maravilhosos, não existe nada no mundo que se compare à nossa arte. Não que a nossa arte seja superior também a de outros países, mas o valor dela é de escassez, só existe aqui. E o artista, ele é sempre único. Nenhum artista substitui outro artista. Nenhuma pessoa substitui outra pessoa, quem dirá uma obra. Ninguém pode fazer igual, pode fazer até de forma semelhante, mas ninguém pode replicar a mesma arte de outra pessoa. Então o valor é de escassez. Existe. Por que muita gente pensa assim? Por que às vezes algumas obras a crítica especializada atribui um valor assim até no sentido financeiro tão grande exatamente por causa disso? Porque só existe aquela obra e ninguém consegue fazer, pode fazer muito próximo, mas ninguém substitui ninguém, muito menos a obra de outra pessoa. E não se compara, seja Beethoven com John Lennon, não se compara Tchaikovsky com Chico Buarque, não se compara com Zequinha de Abreu, porque são obras diferentes e não precisa você ter, como muita gente pensa, e foi assim que eu comecei meu vídeo, achar que a complexidade de uma obra torna grande. Não, porque a arte não tem esse propósito. A arte, ela busca trazer sentimento, reflexão à vida, e às vezes o que é singelo também toca. Bom, é isso que eu quis trazer hoje, meus queridos amigos, nesse vídeo, essa reflexão. Eu ultimamente tenho trazido aqui várias reflexões sobre vários temas, e eu trouxe essa porque de uns anos para cá eu tenho visto muita intolerância, assim, pessoas que criticam como se expressões culturais pudessem ser escalonadas e que um gosto de alguém, por ter um gosto mais refinado, entre aspas, a pessoa acha que ela é diferente. Não, porque tudo é expressão do ser humano, é expressão da nossa vida, é expressão do que a gente é, e o ser humano é tudo isso. O complexo, o singelo, o sutil, tá certo? Bom, que Deus sempre vos abençoe, que Deus sempre vos ilumine, que Deus sempre esteja com vocês, e muito obrigado. Acredito que muita pouca gente ficou até o fim desse vídeo, que já vai dar quase 30 minutos. Hoje eu acabei me empolgando, mas é um tema assim que eu acho que exige muita reflexão mesmo, que o brasileiro
Muita gente pergunta por que o Brasil não tem prêmio Nobel no exterior. Já ouvi gente dizendo porque o brasileiro não se valoriza. Vocês acham que dentro da... Pare para pensar no sentido estritamente racional. O brasileiro tem pessoas do mundo inteiro aqui. Você acha que um povo é superior ao povo brasileiro? Porque aquele povo... Não existe isso. O ser humano, ele... estruturalmente, ele é muito semelhante. É, não pode haver, por exemplo, por questão política, por questão ideológica, que às vezes se exalta mais um, os ocidentais, por exemplo, exaltam tanto a filosofia ocidental e não conhecem a filosofia oriental, ou tanto se ganha prêmios, não vou nem dizer de física, porque isso exige, física, química, porque isso exige também investimento em tecnologia, mas literatura, por exemplo, o Brasil nunca ganhou. E vocês acham que não tem nenhuma obra brasileira à altura para ter ganho? Tem chileno que já ganhou prêmio Nobel, Pablo Neruda, né? E o Brasil tem artistas para ganhar prêmio Nobel de Literatura. Por que não ganha? Provavelmente questão política. Mas eu já ouvi dizer também a respeito disso, que o brasileiro é um povo que não, talvez não saiba se valorizar, valorizar seus semelhantes, seus irmãos. Então vamos valorizar a arte nacional. Que Deus vos abençoe sempre. Um grande abraço.